Bom dia. Na ministração passada, nós falamos a respeito da parábola de Jesus, que está lá em Lucas. Vou ler rapidamente. Lucas 6:39. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco, em algum abismo? Claro. Então Jesus fala a respeito também daquele que tem uma trave no olho e não consegue enxergar adiante, quer tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, aí você pode ver bem para ajudar o seu irmão. Ora, o que o Senhor falou é o mesmo que Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 1. Aquele que as virtudes do Senhor não habitam nele, age como um cego ou um míope, vendo só aquilo que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados, que é a mente, a consciência cauterizada. O que isto significa? Vamos para a primeira carta de João. Na primeira carta de João, eu vejo muitos crentes errarem no capítulo 1, verso 8, onde diz assim: se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Muitos crentes eu vi errar, porque só vê este versículo do contexto de toda a carta. A carta tem 105 versículos. Como é que a pessoa visualiza só um versículo? Ah, se eu digo que eu não peco, eu estou mentindo, eu sou um pecador. Ora, a pessoa não tem compreensão de toda a carta. Ela só vê e visualiza aquilo que está perto, só esse versículo. E muitos erram. Eu vi certa vez até um pastor, um professor de teologia, dizendo: se eu declaro que eu não peco, eu estou mentindo, eu estou enganando a mim mesmo. Não, ele está isolando o versículo de toda a carta. Quando você tem a visualização de toda a carta, então você sabe onde se encontra cada versículo. Quando o Senhor me passou a revelar toda a carta de João, então hoje toda a carta está dentro de mim, no meu coração. Ela está escrita no meu coração. Então eu tenho a visualização de toda a carta. Então eu consigo ver o que o Senhor está dizendo na carta de João. Veja, o contexto principal dessa carta está logo no início, no verso 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Ora, a vida eterna está em Jesus, estava com o Pai e nos foi revelada. Então nós temos a vida eterna se o Senhor está conosco. E ele continua: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele está falando de comunhão. A carta toda se trata de comunhão com o Senhor. Por isso, aquele que permanece no Senhor, o Senhor também permanece nele. E ele pode ver bem, porque a luz está nele. E ele continua, verso 4. Estes ensinos vos escrevemos para que a vossa alegria seja absolutamente completa, seja total, plena. E vai. E a mensagem que dele ouvimos, a vós pregamos, e é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Quem está na luz não tropeça, porque está iluminado, ele vê muito bem tudo, ele vê ao longe, assim como a gente consegue ver toda a carta e não só um versículo. A gente vê ao longe, por isso não tropeça. Aquele que tem a trave na frente, ao andar ele tropeça, porque ele não vê o que está à frente. O tronco, a trave está bem na sua frente, ele só vê a periferia. Verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, na escuridão, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Ora, a pessoa não é praticante, ela é só ouvinte da palavra. O que pratica é o que recebe revelação no coração.
Jesus, tanto no capítulo 7 de Mateus, como no capítulo 6 de Lucas, que falamos agora há pouco, na última parábola, né, que fala da parábola dos fundamentos, que é o praticante da palavra, é semelhante àquele que constrói a sua casa com alicerces fundos, que ele cava bem fundo até a rocha. A rocha geralmente fica mais de 20 metros abaixo da terra. Ela é geralmente depois do lençol freático. Então, você coloca um alicerce ali, a sua casa, depois se vier uma tempestade, ela não cai de jeito nenhum, porque ela está sobre a rocha. Já o que edifica sobre a areia, quando vem a tempestade, varre toda a areia e a casa cai, porque o alicerce é colocado sobre um fundamento frágil. Então você tem que pôr em prática. E João fala aqui, olha, no verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. A pessoa é só ouvinte. Então, ela tropeça, porque ela só vê aquele versículo. Em 105 versículos da carta, ela só vê aquele. Eu conheci um outro grupo também, que ele via o capítulo 3, verso 9, mas eles erravam também. Veja o que diz aqui no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Eu me lembro desse grupo que dizia que eles não pecavam porque eles eram nascidos de Deus, eles nasceram de novo, então eles não pecavam. Mas eles só viam esse versículo. A pessoa não adulterava, mas cometia um assassinato. Tiago fala isso. Você pode não adulterar, mas se você mata, você é culpado de todos os outros mandamentos. Ora, eu achava estranho Tiago falar, poxa, mas que comparação, é óbvio que um assassino, ele acha que não está pecando, até que eu entendi, por revelação que Tiago estava dizendo. A pessoa diz que não adultera, ela não adultera, mas ela comete um assassinato ofendendo alguém. Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, aquele que dizer a seu irmão irado uma ofensa é assassino. O próprio João fala aqui na sua carta que se você não ama o seu irmão, você é um assassino. Então, nós precisamos entender o contexto. É um assassino espiritual, porque mata o espírito. Lá em 1 Coríntios 3, você vai ver que há 3 edificadores do templo de Deus. Os que edificam com ouro, prata e pedras preciosas recebem galardão. Aquele que edifica só com madeira, feno e palha vai ser queimado pelo fogo, ele vai ser salvo, mas não vai receber galardão. Mas logo abaixo há um terceiro grupo, que é aqueles que destroem o templo de Deus. Esses também serão destruídos. É isso que ele está dizendo. O que destrói é aquele que erra, falando aquilo que não convém, falando de coisas que não entende, é um guia cego. Se você olhar outras parábolas que está em Lucas 6 e Mateus 7, você vai ver que o contexto da árvore, por exemplo, se a árvore é boa, ela produz frutos bons, mas se ela é ruim, ela produz frutos maus. O segredo está na árvore. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, a árvore boa é aquela que é plantada no Senhor, não pode produzir frutos maus. Se tem a comunhão com o Senhor, porque recebe a seiva da vida. Então, é uma árvore frutífera, só de frutos bons, porque a luz do Senhor permanece sobre ele. E por isso ele não pode ser abalado. É como Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, se essas virtudes permanecerem em vós, jamais tropeçareis. E é amplamente a entrada no reino dos céus. O reino dos céus é aqui no presente, como eu já falei. Né? Você conhece os mistérios do reino. A visualização, quando o Senhor, depois de algum tempo, é claro, não foi do dia para a noite, mas depois de vários meses, uns 2 anos,
e pouco, que o Senhor começou a me revelar, eu comecei a enxergar, por exemplo, toda a carta de João, eu enxergo ela como toda no meu espírito. Ela foi escrita no meu coração. Assim como o dedo de Deus escreveu nas tábuas de pedra de Moisés, ele também escreveu no meu coração. E está lá. Quando eu recebo revelação, ela permanece. Se eu só ouço, por isso que tem dois ouvidos. Quando você ouve de um lado, sai do outro, não permanece. O ouvido do coração é um só. Você ouve por meio da revelação e ali permanece no teu coração e não sai. Por isso que Adão não foi enganado, porque ele recebeu da boca de Deus a respeito da árvore. Já Eva não. Eva não estava presente, ela recebeu por ouvir da boca de Adão. E no momento que ela foi tentada, ela sucumbiu, porque ela foi enganada, porque não tinha a palavra no coração, que só se recebe mediante revelação. Então, hoje eu consigo visualizar quase todo o Evangelho de João. Eu vejo ele dentro do meu coração. Eu sei onde está cada parte, eu sei o que Jesus está falando em cada parte. É algo maravilhoso, porque está dentro de mim. Então, as Escrituras estão dentro, eu percebo o que ele está falando. Por exemplo, eu vejo lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, eu vejo o pecado de Saul. Por que Saul teve o remorso, ele não teve um arrependimento profundo, como foi o caso de Davi. Davi também pecou, mas o arrependimento de Davi foi um arrependimento profundo, como você vê no Salmo 51. Ele não estava preocupado com o trono, ele estava preocupado com a presença do Senhor, que ele havia perdido a alegria da salvação. Já Saul não, ele estava preocupado com o trono. Vem Samuel comigo e vamos juntos para adorar diante dos anciãos, porque Saul estava com visão no trono. É um arrependimento segundo o mundo, como diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, o arrependimento segundo o mundo leva à morte, mas o arrependimento segundo Deus leva à salvação, que é aquele arrependimento profundo que Davi teve. Davi não estava preocupado com o trono, estava preocupado com a presença do Senhor. Saul não. Ele só tinha medo de perder o trono, por isso ele perseguiu Davi até a morte. Não conseguiu e morreu. E morreu sem salvação. Davi se arrependeu porque tinha um coração segundo Deus. Ele pode ter cometido pecado, mas ele se arrependeu profundamente e foi purificado. Então, irmãos, é isso que quer dizer enxergar ao longe, ver toda a palavra. Aí você não tropeça. Por quê? Porque você vê ao longe, você sabe as coisas que estão dispostas na tua frente, então você se desvia naquilo que pode fazer você tropeçar. Porque a presença do Senhor está sempre presente, te iluminando o caminho. Você tem comunhão direta, você anda na luz, por isso que você discerne bem tudo, e de ninguém você é discernido. Eu sei quando uma pessoa está em trevas e quando ela está na luz, por aquilo que ela fala. Eu percebo isso. Quem é de Deus, fala as palavras de Deus. Quem não é, não consegue falar, ele fala as palavras que ele pensa ser de Deus. É muito diferente. E aí você percebe, como está lá 1 João capítulo 4, ele diz para provar se os espíritos procedem de Deus ou do mundo. Aquele que procede de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Quem não é de Deus não confessa a Jesus. Ele confessa a si mesmo, as ideias que ele tem de Jesus, as ideias que ele tem da palavra de Deus. É muito diferente. Conhecer a Deus é conhecê-lo intimamente. Por isso que Davi fala, o temor do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele vai revelar os segredos do reino de Deus, os segredos da sua aliança. E esses é o que permanece para sempre. Amém? Na próxima vez falaremos de outra parábola. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.